Tudo bem, águias? E vocês? Me contem novidades, hein? Mandem mensagens, fiquem ligados aí nas nossas aulas. Essa é a segunda aula da temporada de finanças. Na primeira falamos de dinheiro, tá? Eu sou o professor Juliano, nós vamos falar sobre a área financeira mediante a palavra de Deus. Não esqueça, inscreva-se no canal dos Guardiões, compartilhe com amigos e familiares para que eles possam também serem abençoados com as palavras, ok? Vamos lá? Hoje nós vamos tratar um pouquinho de dívidas. Falamos do dinheiro na primeira aula e agora nós vamos falar sobre dívidas. Ter ou não ter? Dívidas. E aí? O que você respondeu aí já de bate-pronto? Eu vou deixar aqui para vocês um dado muito preocupante e alarmante sobre o nosso país. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, é um órgão que vai buscar essas informações e fala um pouquinho sobre como nós vivemos aqui, a pesquisa apontou que 67% das famílias brasileiras estão endividadas. É esse número aí. Então, a cada 100 pessoas ou 100 famílias, 67 possuem dívidas. Não confunda dívidas com despesas do mês a mês. E 10% dessas famílias falaram que não tem como pagar esta dívida. E outros 16% declaram que estão muito endividadas, mas muito endividadas, não sabem o que fazer. Portanto, o que nos causa? O que causa as dívidas? 11% disso é através de compra de veículos. 18% do famoso carnezinho das lojas. E acreditem, 77% através do cartão de crédito. Então são números, não é uma aula de economia, mas é uma aula preocupante. E vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre dívidas. Vamos lá? Você sabia que na palavra de Deus, dívida é igual ou sinônimo de escravidão? E lá no Antigo Testamento era uma maldição ter dívidas. Essa semana fica a tarefa, memorizar o versículo que lá está em Provérbios 22, 7. E ele fala assim: assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Mais uma vez, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Maldição e escravidão ou bênção? Vamos entender um pouquinho? Lá na palavra, na sua Bíblia, acompanhe comigo, em Deuteronômios 28, diz o seguinte, versículo 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômios 28, 1 e 2. E o que diz o versículo 12 ainda? Desculpa. O 12 diz o seguinte: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Vamos entendendo o contexto. Aqui não estamos nos tornando escravos, e sim pessoas que irão abençoar outras pessoas. E no versículo 15 diz o quê? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus,
e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje ele nos dá, todas estas maldições cairão sobre vocês e vão atingir a vocês. Então, pessoal, cuidado, vamos seguir os mandamentos e a lei de Deus. E ainda em Deuteronômio, riquíssimo esse livro falando sobre o assunto. O 43, versículo agora. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Ou seja, no Antigo Testamento, como que era encarada essa questão das dívidas? Como uma maldição sobre aqueles que não obedeciam. Então, a obediência tem tudo a ver com essa questão de dívidas que nós estamos falando hoje. Vamos lá, o que mais a Bíblia fala a respeito de dívida? Vamos lá para Provérbios, deixa eu achar aqui para vocês, Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7 foi o texto que nós lemos agora há pouco, para memorizar. Na minha Bíblia diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Um contexto um pouquinho diferenciado do que nós lemos na apostila, mas está falando, não devemos nos tornarmos o quê? Escravos. E em Romanos, vamos para lá? Romanos 13, versículo 8, diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um para os outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, a única dívida que nós devemos ter um para os outros ou um com os outros é justamente essa questão do amor. E aí, estou devendo e agora o que faço? Vamos ver o que fala a palavra? O pagamento das dívidas. Vamos lá em Salmo 37, 21. Diz assim: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então, amados, contraiu uma dívida, pegou algo emprestado, nós precisamos devolver e devolver com generosidade. Voltando ao livro de Provérbios, agora no capítulo 3, os versículos 27 e 28, eles dizem assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo agora. Não engane aos outros, não peça para ele voltar outro dia, ou passa outra hora. Você já escutou algo por aí disso? Agora eu não tenho. E quando você tem, faça naquele momento. Não deixe para depois. Vamos lá, na apostila tem uma pergunta. Como que você colocaria em prática o que dizem estes dois versículos? Responda aí. Eu vou te dar um caminho mais ou menos. Não dever ao próximo. Ajudar ao próximo. Não enganar e dar com o coração. Não torne-se escravo. E você? Agora a pergunta. Deve algo a alguém? Se sim, quais os passos que você irá seguir agora? E que provavelmente com as palavras que nós falamos agora, o que Deus espera de você?
Busque a quem você deve com justiça e generosidade. Cumpra o pagamento e não engane aos outros. Não protele, não postergue a sua dívida. Vá em busca da pessoa ou da empresa, não interessa. Claro que isso eu estou falando para que você possa compartilhar com familiares também. E busque, seja justo e generoso. E aí, o que mais lhe chamou a atenção nessa questão de dívidas? Um tempo curto que nós falamos, porém você viu que contrair dívidas é começar um processo de escravidão. Então, para isso, peça conselho, administre bem o dinheiro, para que você não entre na onda e você não se possa enganar e contrair dívidas, tá? Hoje nós vimos que nós aprendemos que a dívida é considerada escravidão e até maldição na Bíblia. Fazer dívida pode tirar de Deus uma oportunidade de mostrar o seu poder em nossas vidas, porque se você depende totalmente dele, você pede conselho e você não contrai dívidas. Portanto, fica aí a mensagem para essa aula e para essa semana. Vá lá, memorize o versículo dessa semana e nos vemos num próximo encontro, ainda falando de finanças. Um grande abraço. Tchau. Me paga o que der.